Já deve ter mais de 1 ano e meio que eu gravei o vídeo aí da lanterna que a gente comprou logo assim que a gente terminou a casa aqui, né? Tem mais de 1 ano e meio que eu gravei o vídeo. A lanterna já deve estar completando os seus 2 anos. Será como é que ela tá? Vamos ali no carro pegar para ver. Eu deixo ela sempre aqui debaixo do banco do carona. Ainda tem a caixa dela. Tá meio surradinha já, que a gente às vezes esquece, pisa em cima. O uso contínuo dela aqui é só... Às vezes a Rafaela atrasa aqui no serviço, vai molhar as plantas de noite e usa ela para enxergar melhor, para evitar pisar em bicho. Mas a gente nunca ficou com ela muito tempo ligada, não. Ela já tem uns dias que tá carregada dentro do carro e não tem jeito, né? Todo equipamento, a pilha, a bateria, mesmo em stand-by, em espera, ele vai perdendo carga. Ela tem um LED aqui que indica, um LED indicativo. Aqui tá parecendo que tá cheio, né? As 4 bolinhas acesas. Mas isso não é muito preciso, não. Eu vou tentar ficar usando ela aqui algum tempo para ver se ele vai cair, que ele costuma cair de 4 acesas para uma direto, quando ele fica muito tempo sem uso. Muita gente me perguntou no vídeo anterior se as pilhas dela duravam bem, se era fácil de encontrar para comprar. Ela tá com as pilhas originais até hoje, tá? Nunca precisei substituir. Como eu disse, não faço uso contínuo dela, nem uso intenso. Mas na época que eu comprei, eu cheguei a pesquisar e encontrei para comprar. Eu vou verificar quais são as especificações dela, vou procurar de novo para ver se eu encontro. Aqui, ó, BRC 26650, 6.800 miliamperes, 3,7 volts. Né? E ela tem uma capinha que vem junto com a caixa, porque se você não encontrar essa aqui e tiver uma pilha desse modelo aqui, desse comprimento, mais fininha, com a mesma voltagem, lógico, você consegue adaptar. Eu vou pegar a capinha lá no carro. Aqui. Ela vem com essa capinha, tá vendo? Ela tem mais ou menos a mesma espessura da pilha e você coloca uma pilha mais fina aqui dentro, mas repito, não é pilha comum, é pilha dessa mesma classificação aqui, mas tem umas que são mais fininhas, então ela vem com esse recurso. Se você não encontrar essa, você coloca as pilhas mais finas dentro disso aqui e consegue utilizar a sua lanterna normalmente. E também se você quiser ter uma pilha reserva, de repente você faz acampamento, não pode mais, mas às vezes ainda tem alguém que casse, né? Você pode levar a pilha reserva e se você não encontrar essa ou quiser uma pilha menorzinha, você leva e adapta aqui. Agora, sem dúvida, o diferencial dela é a iluminação, né? É a potência desse LED aqui, desse P90. Até quando eu comprei, alguns anunciantes colocavam ela como a lanterna mais forte do mundo. Não sei se chega a tanto, mas não tem nem comparação com essas lanternas comuns que a gente encontra por aí. É sem dúvida uma claridade diferenciada. Hoje é um dia de lua cheia, apesar da chuva, né? Mas mesmo o céu estando encoberto, você tem mais claridade. E eu agora estou com mais iluminação aqui. Na época que eu fiz o primeiro vídeo dessa lanterna, eu não tinha luz aqui. Até por isso ela era essencial para eu ir lá fechar a porteira e tudo mais. Mas mesmo assim, olha o tanto que ela clareia. Né? Tem vídeo aí no canal dessa estradinha aqui de dia, dá para vocês verem a extensão dela e você vê lá nitidamente. E esse é o foco aberto dela. Você ainda pode fechar ele, ela tem esse zoom e você foca mais especificamente no que você quer e ela acaba indo numa distância maior. Aqui pro alto do morro aqui, vamos ver se a gente chega aqui. Por enquanto a gente não tá vendo os eucaliptos que estão mais lá no alto. Vou tentar aproximar o foco dela aqui e vamos ver se a gente enxerga eles. Opa! Ah lá.
Só não tá dando para ver ele completo, mas ó, já dá para vocês ver que tem a árvore lá em cima. Não sei se no celular a gente tem noção, mas aqui ao vivo você vê nitidamente. Se tiver um passarinho, uma ave de grande porte pousada lá no eucalipto, a gente consegue ver. E eu tô falando aqui, sei lá, de 70, 80 metros de distância aqui da onde eu tô. Vou fazer um outro teste aqui. Tá ruim porque eu tô com uma mão filmando, a outra segurando a lanterna. Mas aqui no bambuzal aqui de casa tem um ninho daqueles ninhos salientes que o passarinho faz, fica aquele monte de galho pendurado. Agora a gente não tá vendo ele no foco aberto, mas se eu ir fechando o foco, é só eu achar. Ah, opa, tô vendo lá já, ó. Ah lá. Agora a gente já consegue enxergar o ninho pendurado ali. Um outro diferencial dela também, a minha perdeu a proteção aqui do carregador. Ele vem com uma borrachinha aqui, mas ela tem especificação de resistência à água. Ela não é impermeável, mas ela é resistente à água. Então eu estou andando aqui na chuva, eu tenho mais preocupação com o meu telefone do que com a lanterna. Agora tá ruim de fazer teste porque agora a gente tem iluminação, né? Esse refletorzão aí de 100 watts foi meu cunhado que me deu, mas dá para vocês terem noção. No primeiro vídeo que eu fiz, foi nessa estrada aqui que eu iluminava lá a casa da Ângela. Eu vou voltar porque tá me molhando. Ela até que tá me surpreendendo. Eu pelo tempo que tem que ela tá ali no carro guardada, e eu já peguei ela outras vezes, às vezes as crianças pegam para brincar, eu achava que ela não ia ter carga para eu fazer a demonstração, e tá cheia ainda. Estou usando e ela tá cheia. Ela tem 3 funções, né? Ó, você aperta uma vez, ela liga. Você aperta mais uma vez, ela enfraquece o LED. Aqui para você, se você não estiver precisando de uma iluminação muito potente, você tem como economizar a carga da bateria. E ela tem o strobo, né? A luz estroboscópica. Isso aqui deve ser bom para você combinar algum sinal, né? De repente você está a alguma distância de um companheiro e você pode falar, olha, se eu acender o strobo é por isso. Acredito eu, não sei se tem algum código já pronto, um código de escoteiro para esse tipo de luz não, mas ela tem esse diferencial aqui. O vídeo foi esse aí. Meu assistente chegou agora, mas já estamos no final da gravação. Eu recomendo, se você estiver precisando de uma lanterna porreta e tiver um dinheirinho a mais para investir, tem um ninho ali. Essa aí é a ideal. O ninho da sirema é um pouquinho mais embaixo, não dá para ver daqui não. Você chegou até aqui, gostou desse vídeo, dá uma conferida nos outros vídeos aí do canal. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.